Hoje, o Mídia News recebe o secretário de Infraestrutura e Obras de Cuiabá, Reginaldo Teixeira. Reginaldo é formado em Eletroeletrônica e Administração de Empresas. Há 20 anos ele atua como empresário na capital de Mato Grosso, no ramo de energia elétrica. Ele tomou notoriedade na política ao se filiar ao Partido Novo e chegou a se apresentar como pré-candidato a prefeito de Cuiabá em 2024. Uma aliança acabou juntando ao prefeito Abílio Brunini, que posteriormente o anunciou como seu secretário. Muito bem-vindo, secretário. Obrigado, Cíntia. Obrigado pelo convite, por estar aqui hoje neste momento, dando essa entrevista, prestando alguns esclarecimentos no trabalho que a gente está ali fazendo à frente da Secretaria de Obras de Cuiabá. Secretário, eu quero começar a entrevista sobre 3 obras ditas importantes e que foram anunciadas ali na gestão Emanuel Pinheiro. A primeira, o viaduto do Círculo Militar. A segunda, o viaduto que ligaria a Lava-Pés, aqui perto de nós, com a Avenida Antártica. E a terceira, o viaduto do Trevo, no Centro de Eventos do Pantanal. Quais são as pretensões da gestão Abílio para retomar e seguir com esses projetos? O prefeito Abílio ele já é arquiteto, urbanista, tem uma experiência muito grande nessa área e ele tem muitos ali projetos e ideias para melhorar, com certeza, a nossa cidade, a nossa capital. Com relação a esses 3 projetos que você citou, ali no próximo do Círculo Militar, ali descendo para o Jardim Cuiabá, ali tem um problema grave de drenagem. Hoje, para você ter ideia, toda a nossa Cuiabá, nós não temos registros, isso mapeado, toda a rede de drenagem da nossa cidade. E nós estamos, inclusive, neste momento, fazendo junto com a iniciativa privada um estudo da bacia de drenagem ali do Jardim Cuiabá para resolver até um problema que tem ali na rua Crisóstomo, ali no canto perto do Ibis. Então, dificultou muito o estudo e implantação desse projeto do viaduto, que inicialmente era para ser uma trincheira, e agora estão planejando o Estado em discussão para fazer uma alteração e fazer uma alça ali de entrada, mudar um pouco do que estava sendo discutido inicialmente. Existe sim um projeto aqui que liga Lava-Pés à Avenida da Antártica, é um viaduto ali de cruzamento, em cima ali do contorno que tem aí, e da trincheira ali do Santa Rosa, e também lá no Centro de Eventos Pantanal, um outro elevado ali para poder quem atravessar Miguel Sutil passar direto. Mas são projetos de valores elevados, são projetos que para implantar depende aí de 30, 40, 50 milhões, hoje parece que está orçado, acho que 1 ou 2. Então, o município neste momento ele não tem condições de executar nesse exato momento, obras dessa magnitude. Enquanto a gente tem que priorizar agora aí a questão que está acontecendo em Cuiabá. Estudo dessas bacias, que não é só Jardim Cuiabá, você tem aí Boa Esperança, você tem aí o Jardim Tropical, você tem aquela região ali do São Mateus que envolve o Córrego do Gambá, que precisa ser feito 4 bacias de contenção para melhorar aquela questão do alagamento no período chuvoso, que acontece ali todos os anos. Então você tem outras prioridades para a Prefeitura de Cuiabá neste momento. Mas esses projetos não estão esquecidos, estão sendo discutidos. Inclusive na semana passada nós tivemos aí uma discussão com o secretário adjunto lá, Isaac da Cinfra, tratando exatamente desses projetos, qual seria a intenção do governo do estado, em ajudar a implantação, que a gente acha que isso com certeza melhorará muito o trânsito em Cuiabá. Então a gente está discutindo. Não tem nada ainda sacramentado, nada definido para construção, mas a gente está discutindo e vamos dialogar muito esse assunto, porque acho que são obras importantíssimas para a nossa cidade. E o caminho é essa parceria de Cuiabá com o Estado, ou de Cuiabá com a União, Eu não vejo outro caminho, porque você tem muitas demandas de infraestrutura, você tem hoje essa questão dos tapas-buracos, boca de lobo, drenagem, dando problema com todos os bairros de Cuiabá, outras recuperações que é urgente acontecer, então você não tem como desviar o foco agora para obras de grande porte neste momento, enquanto não atende esse anseio da população em resolver esses problemas menores que são bastante críticos. Primeiro fazer o arroz com feijão, secretário? Exatamente. Secretário, o senhor veio da iniciativa privada e estamos aí quase a 6 meses dessa
desse início de trabalho do senhor. Qual que foi a maior dificuldade que o senhor encontrou na burocracia e na questão pública? Burocracia eu não digo tanto, porque a gestão pública ela funciona parecido com a privada. A gente tem que tentar ali economizar, otimizar e prestar um bom serviço para a população. Temos que ter esse compromisso, né, de prestar um bom serviço. A dificuldade maior que nós encontramos ali à frente da secretaria, naquele momento eram 2 secretarias, né, que a gente estava acumulando ali, a diretoria também da Limpurb naquele momento, a dificuldade que nós tivemos de retomar os serviços. A dificuldade foi muito grande porque a gente, olhando para os contratos que tinha ali, e a gente sabe que hoje as secretarias da prefeitura, pelo menos a que a gente estava naquele momento, elas vivem com serviços terceirizados, contratação aí, locação de máquina e outros equipamentos necessários. E a gente olhava para os contratos, estavam todos atrasados, não tinha um contrato em dia, 0, não tinha nenhum contrato de prestação de serviço que ele estava ali em dia, pago 100%. E quando o empresário vinha, o dono da empresa, até a secretaria, ele vinha para tratar da lista do passado que tinha a receber. E muitos reclamando que não tinha nem condições de retomar. Ele precisava receber alguma coisa para poder iniciar, porque não tinha condições de retomar o serviço. Essa foi a grande dificuldade, porque o prefeito assumiu a prefeitura com um problema ali de caixa, e com a folha de pagamento que estava sempre sendo paga dentro do mês, que acumulou para o mês de janeiro. Então ele ia ter 2 folhas dentro de janeiro, e ele ali vendo como administrar isso, como fazer para não atrasar os pagamentos dos servidores da prefeitura, porque uma prioridade dele é isso, né? Que seja pago os salários em dias. E a gente ali na secretaria pensando como fazer para resolver a situação, e ao mesmo tempo a gente recebendo a cobrança da população, dia e noite. Eu cheguei a ter quase 15 mil mensagens no meu celular, que ele chegou a travar, e a gente pensando como resolver. E aí, para complicar mais um pouquinho, veio as chuvas, teve o alagamento no São Mateus, teve o problema no pronto-socorro antigo, foi gravíssimo, passamos ali a noite inteira, e foi um momento de chuva intensa que caiu mais de 30 e poucas árvores na cidade, e o bombeiro de um lado tirando, a gente lutando para tirar do outro. Então foi ali bem crítico. A gente teve um momento da gente achar que teria que desistir, porque não iria dar conta de atender a demanda, né? Mas Deus foi dando sabedoria, foi dando força, e a gente está aí até hoje, já chegando no 6º mês de administração. O senhor pensou em desistir em janeiro, quando caiu aquilo? É porque a gente você não tinha um caminho definido, né? Você está chegando na gestão, você não tem um caminho ali definido, as coisas não estavam andando como deveria andar. Se você recebe um carro andando bem, caminhando pelo menos ali adequadamente, você entra nele e continua caminhando daquela forma e as coisas acontecendo. O problema é que estava parado realmente, a cidade parada, não estava acontecendo tapa-buraco, não tinham equipes de limpeza de boca de lobo para estar desentupindo aqueles alagamentos adequada naquele momento. Então você tinha que ter ali pelo menos uns 20, 30 dias para fazer a adequação disso, pelo menos para atender o mínimo. A gente não tinha naquele momento. E a gente também não conhecia as pessoas, não conhecia as empresas que estavam atuando, você não tinha um relacionamento ainda com essas pessoas de contato. E devendo, então elas também não queriam muito ouvir, né? Queria cobrar. Foi difícil, tivemos que partir para parceria com Águas Cuiabá, tivemos que pedir algumas coisas, iniciativa privada, nós fizemos até doação de massa asfáltica no início do ano para a gente começar a questão dos tapa-buraco. Então aí depois do 11º dia as coisas começou a clarear mais na cabeça da gente de como seguir, e passamos ali praticamente 30 dias, 35 dias negociando contratos, tentando trazer credibilidade para a nova administração aos empresários que tinham contratos, porque você não tem como chegar e tirar contratos e colocar contratos novos, você tem um procedimento dentro da legislação para fazer isso. Se você tem um objeto contratado, você não pode lançar uma licitação do mesmo objeto ou sair fazendo contratações emergenciais. E o prefeito, ele determinou no primeiro momento que contratações emergenciais, elas seriam exatamente para aquilo que era essencial, emergencial na vida das pessoas. Você não podia criar uma forma de ficar fazendo contratação emergencial, tanto que não ocorreu na Secretaria de Obras, nem na Limpurb, nenhum tipo de contratação dessa natureza.
e a gente está prezando ali pela lei, pela administração, fazendo os processos licitatórios corretos, adequadamente, e que eles vão tramitar corretamente daqui para frente, né? As mudanças de contratação que a gente quer fazer, elas irão acontecer o rito normal dentro da legislação, da forma que dê publicidade para as pessoas saberem e conhecerem. Perfeito. Secretário, o senhor falou sobre drenagem, tubulação, teve esse evento em janeiro, né, nos primeiros dias ali da gestão do Abílio. Agora vai chegar a época de estiagem e talvez a sua pasta consiga agir melhor quanto a isso. A gente pode ficar tranquilo enquanto cuiabanos que ano que vem aquela catástrofe não vai mais acontecer? Cíntia, a gente está trabalhando para isso. Tá? Nós estamos trabalhando num processo de contratação de uma nova empresa para prestar esse serviço com hidrojato especializado, com robô para olhar as tubulações. Estamos trabalhando para fazer todo o mapeamento da rede de drenagem de Cuiabá, estudando as bacias, né? A gente vai apresentar projetos nesse sentido para resolver esses problemas. A gente não sabe se consegue executar todo ele até a próxima chuva, né? Porque você depende de vários fatores. Depende de licitação, depende de recurso, e a prefeitura tem outras prioridades. Por exemplo, o prefeito está investindo muito na área da saúde, ele tem que trabalhar forte na área da educação, né? Então, às vezes a infraestrutura ela pode aguardar mais um pouco, pode aguardar mais um pouco para ser executado. Então, o prefeito que vai definir essas prioridades, mas o nosso papel à frente da secretaria, estudar, planejar, apresentar os projetos, e isso faremos. Perfeito. Tem a questão do tapa-buraco também, uma exigência que ninguém gosta, né, secretário? Só que é difícil. O senhor tem impressão que vai trabalhando e enxugando o gelo ali? Nesse momento eu não estou mais sentindo isso. No início do ano, sim, eu estava sentindo isso, que a gente estava ali enxugando gelo, porque vinha chuva e acabar furando outro buraco próximo daquele. O que acontece? Nós temos uma malha viária em muitas regiões muito antiga. Nós temos algumas mais novas que foram feitas de forma inadequada. Inadequada eu digo por quê? Porque dá muito problema de drenagem nos bairros. Nós temos Santa Terezinha, que às vezes ele está furado quase todas as ruas. Você vai abrir, aquilo vira uma cratera. Não é só um buraco, é você ter que abrir, as manilhas elas deslocam e a água acaba fazendo toda aquela erosão ali na região da drenagem. Então, não é só a malha viária, também tem os programas construtivos que talvez, eu não sei precisar ou dizer, né, se foi uma fiscalização inadequada que a prefeitura fez, né, porque esses trabalhos de drenagem e pavimentação, eles são feitos para durar, né, e a gente sempre pensa o seguinte, é de 30 até 50 anos. Nós temos pavimentação hoje em Cuiabá que tem 5 anos, 6 anos e ela está toda comprometida. Então, às vezes a pessoa reclama, o cidadão reclama, né, que a gente não vai, mas às vezes a rua tem tanto buraco, tem tanto problema, que não vale a pena você fazer o tapa-buraco. Tem que planejar para recapear ou refazer. Tem rua que ele tem que refazer a base, subbase, tem que imprimar novamente e tem que colocar a capa asfáltica de novo. Então, às vezes as pessoas não entendem, né? A gente estava com muita chuva esse ano que ocorreu, tinha bairro que as pessoas queriam patrulhamento da rua e cascalhamento. Não é um procedimento que você faz no período chuvoso. E muitas vezes, quando para a chuva, ainda demora de 20 a 30 dias em alguns lugares, e às vezes até mais, para a água secar definitivo, para você fazer um trabalho assim. Então, as pessoas têm que procurar também, às vezes, cobrar, né? A gente sabe da obrigação que a prefeitura tem com a sociedade, mas elas também têm que procurar entender um pouco daquele processo para poder fazer, de repente, as cobranças adequadamente para cada serviço, né? A gente sabe que isso não é a obrigação de todo mundo, é a obrigação da prefeitura, mas às vezes a cobrança correta ajuda a gente também planejar e definir e executar aquele serviço. Acho que um pouquinho de compreensão e paciência, né, secretário? Você assumiu a gestão em janeiro, está chegando no 6º mês. Você não consegue resolver os problemas da cidade do tamanho de Cuiabá, né? Uma cidade que eu sempre falo, é uma cidade muito verticalizada, ela é uma cidade mais horizontal, espalhada, tem muitos bairros que são distantes, tem bairros que não são regularizados, é mais difícil você fazer ou implementar algum projeto nesses bairros por falta de regularização. Então você tem várias situações que tem que ser analisadas, mas a cobrança
do que está lá na ponta ou do que está aqui, elas são as mesmas, né? E a gente tenta ali na Secretaria atender todos. E estamos lutando para atender os objetivos. E sobre a questão da CAB, secretário, o senhor disse também em uma entrevista no início da gestão que ia tentar conversar e trabalhar, porque muito desses buracos, na verdade, ela racha, né, os asfaltos no meio. Então, esses buracos ou alguma coisa é por problemas ali que ela mesma faz. Está tendo esse diálogo com a concessionária? Procuramos sim a Águas Cuiabá, ela esteve na prefeitura, estiveram na secretaria, nos auxiliaram muito ali com hidrojatos naquele momento crítico. A Águas Cuiabá naquele momento foi uma parceira da secretaria. Nós criamos um relacionamento. A diretora de operações da Águas Cuiabá, ela definiu umas equipes, nós criamos um grupo de WhatsApp para a gente mandar as demandas. Então, a Águas Cuiabá, ela anda pela cidade, ela verifica a demanda que é dela e também da obras, e a gente verifica as demandas que é da Secretaria de Obras, da Prefeitura, e que são também competências da Águas Cuiabá, e a gente manda, ela tem nos atendido sim. O grande problema dos cortes na cidade para a implantação de rede de esgoto, isso ocorreu, né, muito, né, a Águas Cuiabá fez isso muito por Cuiabá, mas foi uma questão que eu vejo hoje, que foi uma análise na época de contrato da concessão que deveria ter assegurado algumas coisas diferentes e não foi feito. Então, por exemplo, a Águas Cuiabá, ela pode cortar em qualquer lugar em Cuiabá pelo contrato e ela não é obrigada a informar, porque ela tem a obrigação de fazer, né? Um outro ponto que às vezes eu critico, né, ali, mas é uma crítica construtiva, né, é que eu acho que deveria ter um relacionamento maior da Águas Cuiabá com o cidadão no momento em que ela instala ali a rede de esgoto, coloca a caixinha do cidadão, que ela notificasse o cidadão, oferecesse essa ligação um valor mais acessível, parcelasse na Águas, mas isso é um trabalho de discussão e para ser construído, não é um negócio que está hoje dentro do contrato da Águas Cuiabá. Ótimo. No fim de janeiro, o senhor disse que gostaria muito de terminar essa operação tapa-buracos ainda no primeiro semestre desse ano. Agora, sabendo a realidade que o senhor encontrou, o senhor acha que consegue concluir tudo até o fim do mês que vem? Olha, Cíntia, é bem difícil, porque se você olhar o histórico de chuva dos últimos 4, 5 anos para trás, você vê que a chuva foi bem menor e ela parou bem antes. E quando a gente deu essa entrevista, comentou, eu achei que a gente entraria no mesmo ciclo que estava vindo. E eu até às vezes brinco, né, uso como brincadeira, que às vezes a gestão passada ela teve tanta... foi tão abençoado que até início eles foram abençoados, não teve tanta chuva, não teve alagamentos, né? E quando o prefeito Abílio assumiu, nós entramos ali na secretaria, veio aquele dilúvio de um monte de chuvas sequencialmente, você vê, até esse mês nós tivemos chuva, que é coisa que não acontecesse. Então achei que poderia ali em fevereiro já ter menos chuva, então a gente trabalharia ali em fevereiro, março, né? Ampliando a equipe tapa-buraco, com bastante ênfase, e abril e maio a gente estaria bem, com evolução grande em Cuiabá. Isso não foi possível acontecer devido às chuvas, então esse planejamento nosso vai atrasar um pouco, mas a gente tem esperança que ainda dentro do ano, antes de começar o chuvoso, a gente consiga tirar pelo menos as partes mais críticas da nossa capital nessa questão do tapa-buraco. Perfeito. O prefeito Abílio... e quanto ao prédio da secretaria? O senhor também deu uma entrevista falando que era horrível, né? Estava uma situação calamitosa. Foi o termo que o senhor usou e o senhor chegou a contar que quando o Abílio, o prefeito, viu aquilo, falou, passa a patrola, destrói tudo porque não tem solução. Como é que está a questão do prédio hoje, secretário? Aquele é um prédio muito antigo, né? A gente, conversando com algumas pessoas, fala que a Secretaria de Obras foi para lá em 1967, 67 ou 77, algo assim. Então, uma coisa que veio passando por algumas reformas e agora acho que tem muitos anos que nem por reforma passa. Existe uma solicitação do Ministério Público, ele oficia quase todos os meses a Secretaria para fazer acessibilidade ou mudar de local, porque lá não tem. Então, como é que você vai fazer acessibilidade num prédio daquele que não tem condições de fazer? Ele é um prédio que ele tem várias chegadas. Os profissionais, eles ficam distribuídos em várias salas que dão saída para
para o pátio, né? Então você teria que fazer acessibilidade em todas as salas. É impossível você fazer na situação em que está o prédio hoje. Então existe uma demanda do Ministério Público contra aquele prédio e existe a necessidade de um espaço físico melhor para os profissionais trabalharem. Lá tem sala, por exemplo, que está escorada de madeira. Colocou a madeira para escorar o teto para não cair. Outros o teto está apodrecendo, outros o teto caiu. Então isso atrapalha o profissional que está ali dentro a prestar um bom serviço à população. Então eu entendo que, até comentei aí antes da entrevista, que você conhece a pessoa pela qualidade da casa dela, né? Você olha para a casa dela, é a cara da pessoa. Então, se você olhar para aquela secretaria ali, principalmente em janeiro, quando chegamos lá, você verifica que realmente nossa cidade está abandonada, porque aquela secretaria está totalmente abandonada. Então, a gente pensa sim em melhorar aquele espaço físico, fazer um espaço físico diferente para as pessoas trabalharem, mas a gente tem a obrigação também com a cidade, com o tapa-buraco, com a drenagem, com a limpeza da boca de lobo, isso não pode parar. Então o prefeito, ele determinou que as prioridades das pessoas é a prioridade da gestão. Então nós não temos prioridade de estar construindo sede ou qualquer coisa diferente que não seja priorizar primeiro ao cidadão em Cuiabá. Então a gente está buscando recurso, tentando sensibilizar os deputados, tudo que a gente puder, mas não é no sentido só de construir secretaria, é no sentido de melhorar a cidade como um todo. Perfeito. Secretário, voltando à questão dos buracos, eu vi uma entrevista do senhor falando que já tapou mais de 20 mil buracos. A gente tem alguma noção, a secretaria tem algum estudo, algum levantamento para falar quantos, lógico que é estimado, né? Quantos buracos a gente tem aí na malha asfáltica de Cuiabá? O que a gente tampou, o que foi levantado e foi tampado não é uma estimativa não, tá? Eu vou passar isso para o prefeito, né? A gente está mapeando, tem um sistema digital, a gente está colocando, então vai ter tudo mapeado, onde clica em cima do mapa, ele vai mostrar o buraco, tem a foto do buraco e o dia que ele foi consertado, com coordenada e tudo, se a pessoa quiser ir lá ver. São muitos buracos, eu não vou falar quantitativo hoje, eu vou deixar isso mais para frente para o prefeito mesmo dar essa notícia, mas são muitos buracos, foram muitas toneladas de massa asfáltica já utilizadas e eu acho que nós não chegamos a 30% ainda e tem muitos buracos a ser consertados. Como eu disse lá atrás, tem ruas que não vale a pena mais tampar o buraco, a gente está até tampando porque a ansiedade da população de alguns lugares é muito grande. Então a gente tem que resolver de alguma forma. Se a gente não tem recurso para fazer recap da malha asfáltica que precisa ser feita em Cuiabá, se a gente não tem recurso para tirar e pavimentar novamente, vamos pelo menos fazer esse paliativo, porque a sociedade está pedindo isso, não tem jeito, temos que fazer. Mas a gente consegue falar que é mais de 60 mil buracos aí? Eu fiz uma conta aqui de padaria, se 20% se 20 mil é 30%... Eu não vou dar esse chute, porque muitos deram, né? Já me falaram aí histórias de secretários anteriores que trouxeram as coisas faraônicas, falaram que ia trazer para Cuiabá para melhorar essa questão toda. Outros já deram chute que era 40 mil buracos quando assumiu um secretário lá atrás. O vereador agora está falando em torno de 50 mil. Eu não vou chutar, mas eu acho que eles vão surpreender. Ok. Eu vou ficar surpreso quando receber os quantitativos. Perfeito. E esse quantitativo vai ser feito sobre o que foi tampado. Exatamente. Né? Porque nós levantamos e depois tampamos, né? E lá a gente tira foto com coordenada do local para passar a demanda. Então, no momento, a gente tem quantidades que já foram resolvidos e tem outros tantos que ainda está sendo resolvido, mas já foram mapeados. Perfeito. Secretário, mudando um pouquinho de assunto, a obra do Contorno Leste, que tinha sérios problemas de execução, está no centro de uma operação contra vereadores aqui de Cuiabá por suposto recebimento de propina na gestão passada. Qual que é a solução para que essa obra seja concluída? Ali é um assunto muito polêmico, as pessoas muito polêmica nisso, mas a gente que está ali acompanhando agora de frente, foram 2 financiamentos que foram feitos para aquele empreendimento. Um financiamento em torno de 50 milhões, 55, e um outro financiamento para outra parte de em torno de 70 milhões. O primeiro trecho, né, que é de uma empresa, que o valor do financiamento é menor,
tem um contrato assinado para executar que está dentro do teto ali do financiamento, né? O outro trecho, o financiamento de 70 milhões, mas o contrato da construtora é de 117 milhões. Que é da HB20. Então seria essa diferença seria de repente tirada da fonte 100 do cofre da prefeitura, no meu entendimento, né? Não sei qual era o planejamento passado, mas hoje a gente olhando a gente vê isso. Do valor financiado, 70 milhões, a empresa já recebeu mais de 65 milhões. Então você não tem mais dinheiro do financiamento para usar nesse projeto. E você tem alguns problemas de drenagem que tem que ser feito, você tem problema de licenciamento ainda de uma parte ali para ser discutida e você tem uma outra parte que tem ainda desapropriação a serem feitas. Então tem um valor altíssimo para desapropriação que pode ocorrer amigavelmente ou judicialmente. Então isso pode demorar um tempo para acontecer. Então a gente sabe hoje que já foi gasto quase todo o valor de financiamento, o contrato era 117 milhões, que já venceu, e você ainda precisa de mais 50, 60 milhões para poder executar. E a gente, sabendo a situação do município, um decreto de calamidade financeira, né, um monte de coisa como prioridade, e aí você dá a ordem de serviço para uma empresa tocar um empreendimento desse, e depois tem a preocupação também até, de repente, de não ter os recursos adequados no momento certo, né? Então é um projeto agora a ser planejado, analisado com bastante cautela, né? Junto com o prefeito, e o prefeito tomará a decisão na hora certa e da forma correta. O primeiro trecho que tem o recurso foi dado, ordem de serviço, foi retomada, a empresa está trabalhando, começou a topografia e já estão trabalhando, fazendo já esse trecho, que é o trecho que liga ali, né, na Avenida das Torres, ali vai até o Rio Cochipó, que é o primeiro trecho, que é o menor. Esse está sendo executado. Secretário, só que, se eu não me engano, o Abílio falou que rompeu o contrato com a HB20, né? Ou não? Como é que está isso? Ele, na realidade, automaticamente sim, né? Porque ele poderia, né, dentro das condições, essa parte polêmica aí de contrato, de justiça, eu não acompanho, isso está entre a Procuradoria, né, a Prefeitura, então eu não acompanho essa parte, é difícil a gente fazer comentário, estou falando mais da parte técnica do que está acontecendo hoje. A questão do contrato fica difícil você assinar ou assumir um contrato, né, que existe essas denúncias e tudo mais, e não é o princípio nem a ideia, né, que veio aí da nova gestão. Então o prefeito ele veio trazendo ali uma credibilidade para o município, né, de não ter corrupção, não ter nada errado, não praticar coisa errada, né? Ele quer que a população tenha um bom serviço, ele quer que a população sinta realmente segurança nessa nova administração, e nesse fato ele está correto, porque se existe alguma coisa, existe denúncia, existe operações, tudo mais, significa que alguma coisa existe, né? Então ele por cautela, ele tem tomado muita cautela nesse sentido, ele achou por bem não continuar, aguardar e esperar o desfecho de tudo que está acontecendo. Perfeito. Um dos problemas enfrentados pela gestão logo que assumiu, pela gestão Abílio logo que assumiu, foi a questão do mercado do Porto. Me lembro que ele chegou a ir lá e mandar tirar uma placa com o nome do antigo prefeito, Emanuel Pinheiro, porque aquela obra não havia sido concluída na sua totalidade. Em que pé está hoje as obras do mercado? Não só a obra do Porto, mas também a obra do Contorno Leste. Ela foi inaugurada, né, com a iluminação até não aprovada pela Eletronorte, que é dona da faixa de servidão da linha de transmissão, que passa em cima da rodovia, não foi. E quando nós chegamos, chamamos o fiscal, o prefeito esteve lá no local, né, ele esteve também no Contorno Leste, o prefeito andou mais de 2 quilômetros no Contorno Leste, bem mais, a pé, olhando aquela obra no final do dia. Mais uma equipe de pessoas, ele olhando lá aquele serviço do Contorno Leste. E a mesma coisa ele fez no mercado do Porto. Então ali tinha muitos problemas construtivos, problema no piso, Então lá até hoje resolvendo problema de drenagem no mercado do Porto. Tá lá, tem equipe resolvendo problema de drenagem, no muro do fundo, né? Que ele estava cheio de lixo, estava jogando todo tipo de lixo. E a gente foi tomando essas precauções ali, o prefeito determinando, faça isso, faça aquilo, vamos limpar, vamos ajeitar. Mas o mercado do Porto estava muito feio ali, tinha estrutura
construtiva fora de concreto, para fora. Então, ele foi filmando aquilo, mostrando, falou, gente, como é que a pessoa, ele vem, inaugura uma obra, entrega para a sociedade, né, coloca a placa de pronto para entregar e ela está nesse estado. Então, ele encaminhou naquele momento, a orientação foi que encaminhasse para a Procuradoria, pegasse ali um parecer da Procuradoria do município, se a obra estava pronta ou não. E a Procuradoria deu um parecer dizendo que não, que naquela situação ela não estaria pronta e que ela não poderia ter placa de inaugurada ali na região entregue, porque ela não foi entregue ainda à população. E nós estamos passando lá por adequação até hoje, melhorias, está o Fernando lá do Turismo e Desenvolvimento Econômico, ele está lá lutando com o mercado do Porto, fazendo projeto, tentando melhorar, tentando trazer qualidade de vida para as pessoas que vão ali, porque todo mundo em Cuiabá vai no mercado do Porto. Né? Além de um ponto, né, turístico, até turístico da capital, é um local ali onde a gente se encontra no domingo, no sábado, isso, né? Exatamente. É um ponto importante para nós. Outro problema histórico aqui em Cuiabá, secretário, é o problema das calçadas. A gente, em muitos lugares, não consegue caminhar por problemas de... elas são irregulares, algumas não existem. O que vocês pretendem fazer para reduzir essa problemática? Calçada existe várias situações. Você tem a calçada em frente à residência, que ela é obrigação do cidadão, do proprietário do imóvel, quando ele constrói o imóvel, igual dentro de condomínio. Você constrói seu imóvel, você tem que fazer sua calçada de acordo com as normas do condomínio, senão ele não aprova e nem autoriza a sua obra. A mesma coisa é o município. O município tem uma lei que define essa questão das calçadas. Mas, infelizmente, às vezes o cidadão já é tão difícil viver no dia a dia, não tem recurso, às vezes ele faz a casa dele, não faz a calçada, ou às vezes faz a calçada que ele dá conta de fazer. Né? É natural que isso aconteça pelas dificuldades que nós vivemos hoje na nossa cidade. E isso está espalhado por toda a cidade. Existem os espaços públicos, que são as praças, que aí já é obrigação do município. E aí tem que andar de acordo com a lei, com a acessibilidade, a questão do grau de inclinação para a saída da água. E eu estava hoje, por exemplo, estou preparando projetos da Praça Ipiranga, da Praça Lencastro e daquela outra praça em frente à igreja ali, que não lembro o nome dela agora, fugiu da minha cabeça. Preparando. E uma das coisas que eu ia observando foi isso. A Praça Ipiranga, por exemplo, ela tem uma parte dela ali que dá a virada para o ganha-tempo ali, que ela tem mais ou menos 50 centímetros de altura. Como é que uma pessoa sobe naquela praça? Você não pode nem parar um carro, nem como abrir a porta. Então, como é que projetaram uma situação daquela e não fizeram o desnível na praça, né? De alguma forma que você teve ali uma calçada adequada para as pessoas usar. Então, o problema da acessibilidade em Cuiabá está para todos os lados. Hoje eu tive uma reunião com a Coronel Vânia, a secretária da CEMOB hoje, para tratar exatamente desse assunto, porque envolve a CEMOB nesse assunto da acessibilidade e da mobilidade urbana como um todo. E a gente está falando exatamente isso, como resolver. Porque às vezes você não tem nada planejado, tem que planejar daqui para frente, você tem que fazer os projetos e você tem que definir custos para isso, que envolve o custo. Então isso é muito difícil, a gente está pensando nisso, mas estamos pensando e planejando daqui para frente como fazer para melhorar alguns espaços públicos. Agora, na frente das áreas particulares, aí o prefeito tem que ver aí ordem pública, eu já vi alguma coisa desse jeito lá para a doutora Juliana, no sentido de ver como tratar isso com os cidadãos para que possam melhorar as calçadas na frente das suas casas. O senhor falou de obra na Lencastro, ela passou por uma obra recentemente, qual que é o projeto ali da secretaria? Ali tem um problema ali na Praça Lencastro, não sei se você já percebeu, ele tem problema de drenagem, ele tem problema de esgoto. E a gente está ali sempre limpando isso. Então a gente está olhando na praça como um todo. Você tem um problema do chafariz, que ele dá lodo todo, limpava aquele chafariz. Toda semana ele tem que ser limpo, porque se não for limpo, pode virar criador de mosquito. E então é uma praça que está na frente da prefeitura, uma praça que acontece vários eventos, que as pessoas usam demais. Né? O próprio prefeito está ali na frente, às vezes ele vai na praça. Então ela tem que ter um cuidado em função de todo esse aglomerado de pessoas que às vezes vai ali para passear e pode sair doente. Então isso a gente está olhando como resolver essa questão e também a questão das drenagens ali de Boca de Lobo, os vazamentos que acontecem ali naquela região ali da Rua das Óticas e tudo gira ali em torno da praça. A gente está fazendo uma avaliação disso tudo para tentar resolver. Perfeito. Secretário, sobre o prédio ali da prefeitura, é um prédio, é um sinônimo ali, né?
em algum dia teve a sua beleza, mas hoje você vê ele destruído, né? Como que tá, como que a secretaria tem projeto, né, para reforma ou melhoria ali daquele lugar? Como eu disse para você atrás, o prefeito não tem isso hoje como uma prioridade dele zero em estar reformando espaços públicos para, né, é aquilo realmente que é essencial. Quando eu falei lá na Secretaria de Obras, porque lá é essencial, lá não está dando mesmo para ver. A sala do secretário hoje está sem ar-condicionado. Está lá tentando arrumar o ar-condicionado para a história. Então, a gente tem que otimizar, né? Tem que trabalhar com redução de custo para não gastar o dinheiro da população de forma inadequada. E a reforma desses prédios, por exemplo, na prefeitura, eu vejo, o prefeito nunca me falou, mas eu vejo que não é uma prioridade zero dele. Lógico que ele deve planejar isso aí, como eu disse lá atrás, como arquiteto ele tem muitas ideias, né? Ele abriu inclusive o terraço lá da prefeitura para a população, as pessoas estão usando, tirando foto ali naquela. Eu acho que é um ponto turístico lindo de Cuiabá, como o Morro da Luz também é. Então eu acho que ele tem bons projetos, não conversamos sobre esse assunto ainda, mas com certeza quando ele tiver recurso, tiver colocado a cidade em dia, ele vai melhorar aquele prédio sim, porque como você disse, é um ponto turístico em Cuiabá. Ali é bonito, mas foi deixado de lado. Judiado, né? Foi. Secretário, nas redes sociais a gente tem visto o prefeito trabalhando até tarde da noite. Ele posta vídeo, muitas vezes até de madrugada. Os secretários estão conseguindo acompanhar esse ritmo do Abílio? Gente, acompanhar o ritmo do prefeito é bem difícil, né? Porque o prefeito ele está com vontade mesmo de mudança na cidade e ele sempre foi assim, ele sempre foi de trabalhar muito. Desde quando eu conheço ele há pouco tempo pessoalmente, mas já conhecia de campanha há muitos anos e eu vejo, olhando a história dele na política, ele sempre foi de trabalhar, fiscalizar, cobrar. E ele, hoje, além de ser o prefeito, está como executivo, ele fiscaliza, ele acompanha os secretários, verifica o que cada um está fazendo. A gente tem acompanhado sim, tá? Não às vezes na velocidade do prefeito, mas a gente tem também se desdobrado, ficado não só a secretária de obra, mas todos os secretários. A gente tem reuniões, às vezes, que acontecem 10, 11 horas da noite, às vezes com secretários individuais, com o procurador-geral, para estar definindo algumas coisas ali de legislação, entendendo melhor o processo, né, com o secretário de turismo, secretário de cultura, com o Jefferson, secretário de esporte, doutora Juliana, a gente está sempre ali, o Porto Carreiro muito atencioso, a gente está sempre junto e as reuniões não têm horário. Não tem de fato horário, às vezes a gente arruma até um problema familiar em casa, porque as demandas são muitas e a gente que tem compromisso e vontade de fazer, a gente não quer deixar o que pode fazer hoje para amanhã. O prefeito tem essa pegada e isso motiva todo o secretariado dele a agir da mesma forma, colocar o sangue no olho, ir para a rua e tentar fazer o melhor. E é isso que eu vejo hoje todo o secretário do Abílio fazendo, inclusive eu, com essa vontade de mudança. A gente está ali, sempre falo com as pessoas, a gente está ali por um propósito, a gente não está ali por cargo político, por salário, por qualquer coisa nesse sentido. De forma alguma mesmo. A gente está ali por um propósito, para ajudar na administração e tentar e lutar para que a gente possa, de repente, implementar alguma coisa melhor para a nossa cidade, que é o que nós precisamos aqui. Sempre tenho falado, é uma cidade boa para viver, é qualidade de vida. Porque nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, vamos embora. Então a nossa vida aqui é uma passagem. A gente não precisa ficar aqui matando, roubando, qualquer coisa desse tipo. Precisa de qualidade de vida. E qualidade de vida, para ter, você tem que ter uma cidade boa. Perfeito. Ele é muito exigente, secretário? Qual que é o nível de exigência dele? O prefeito Abílio sempre foi exigente, né? Ele sempre a gente, em todas as conversas, ele preza por uma conversa franca, direta, honesta. Por exemplo, para mim, nunca me pediu nada diferente do que tem que ser feito, de forma alguma. Sempre é muito correto. Dá muito autonomia para o secretário? Dá autonomia, sim, dá autonomia. Ele nunca jamais me freou com alguma coisa e tudo que levou para ele deliberar que era coerente com a realidade, que é necessário para Cuiabá, ele sempre deliberou pelo sim. Isso é um fato. Perfeito.
Secretário, agora mudando um pouquinho de assunto e falando de política, o seu Partido Novo tem uma agenda aí bastante liberal, né? A gestão Abílio tem adotado essas medidas que são bandeiras da sigla? Tem sim. Hoje o partido, o PL, ele é um partido muito próximo ao Partido Novo, né? O Partido Novo, eles meio que se confundem, né? Eu sempre falo que o Partido Novo é mais liberal do que o PL, mas eles se confundem hoje nas pautas, né? E o próprio Abílio tem demonstrado isso, desburocratizar a cidade, criar coisas melhor que agilize a vida do cidadão. Então é isso que o Partido Novo também prega, desburocratização, né, incentivar o empreendedorismo, para que as pessoas tenham qualidade de vida, tenham trabalho, tenham condições de empreender. Porque se todo mundo empreende, todo mundo cresce. Eu sempre falo que essa questão, por exemplo, hoje, as pessoas às vezes querem carteira assinada para estar ali na CLT, né, ter direito à questão do INSS. Nós estamos aí agora no INSS com um rombo enorme em todos os noticiários, e quem está na CLT hoje, ou quem vem trabalhando aí na CLT há 20, 30 anos, quem garante que ele vai conseguir aposentar pelo INSS? Se continuar da forma que está aí, não vão aposentar. O Estado não vai ter condições, porque estão pegando aquele recurso que está segurando o cidadão, que está segurando, porque desconta na carteira dele aquele recurso, eles estão usando ele para outra finalidade. É o que demonstra as investigações, tudo que acontece no nosso Brasil. Então, o prefeito Abílio, ele tem caminhado também nessa direção, de, né, tentar trazer mais facilidade para o cidadão ter um atendimento melhor na Prefeitura de Cuiabá, e eu acho que daqui para frente ele só vai ampliar isso, né, porque ele pegou uma prefeitura na situação em que pegou, sem recurso. Como é que você conduz e administra? Administrar com dinheiro no caixa, com bastante recurso, é fácil. Difícil é administrar sem recursos, como ele assumiu. Então, essa dificuldade, para você ver, ele veio trabalhando aí já tem quase 6 meses, e dizer que muitos apostavam que ele não ia conseguir chegar. Nós acreditamos e tinha certeza que ele ia chegar, é por isso que ele fica até de madrugada, e às vezes ele já varou noite na prefeitura. Nós já chegamos a encontrar na prefeitura, não foi só uma vez, 1 a 2 horas da manhã, para discutir as coisas, e ele lá trabalhando, empenhado, estudando o que fazer. Então, você pegar uma situação, a cidade na situação em que está, e está sobrevivendo já com os no 6º mês de administração, isso não é para qualquer um. E sem ajudas externas. Você não viu até agora, nesse momento, ajuda externa que chegou na Prefeitura de Cuiabá. E nós sabemos, né, e todo meio de comunicação, toda a população sabe, que todos os deputados que estão na Assembleia, a grande maioria deles, a base eleitoral é Cuiabá e Várzea Grande. Né? Nós não estamos vendo aquele ênfase de pessoas tentando ajudar Cuiabá com ênfase. E também você tem aqui hoje a sede do Poder Judiciário, né? O Executivo do Estado, você tem aqui a Assembleia Legislativa, tudo aqui em Cuiabá. Né? Então eu espero que todas essas pessoas que estão, né, com a caneta na mão, esses poderes, olhem para a nossa cidade. Eu acho que Cuiabá precisa agora de uma força conjunta. Hoje você tem um prefeito honesto, que pratica, não só fala, mas ele pratica isso no dia a dia. Ele tem um secretariado que está caminhando no mesmo sentido, então não tem por que qualquer instituição hoje, pública, negar de ajudar Cuiabá, alegando que existe corrupção. Então não existe mais isso. Nós precisamos sentar e debater Cuiabá e discutir, e todos ajudarem, porque a prefeitura ela não é o suficiente para poder resolver os problemas de Cuiabá, porque Cuiabá é muito grande e tem problemas complexos que foi deixado ao longo dos anos. Por exemplo, eu estava fazendo uma visita aqui numa instituição, uma pessoa correu atrás de mim: ô secretário, eu quero te dar um abraço. Eu falei: mas por quê? Olha, você tampou os buracos da minha rua que estavam lá desde 89. 1980, ele falou 1989. Os buracos estavam na frente, ninguém tampou. E hoje a gestão Abílio, o senhor teve capacidade de ir lá tampar os buracos, estou muito feliz. Minha mulher até chorou. Tem pessoas que procurou, não só eu, mas também na prefeitura, lá o secretário de governo, o prefeito, diz o seguinte, que tem região que nós patrolamos que já há mais de 10 anos não passava máquina. Então essas situações deixam a cidade bem crítica, e você recuperar isso leva tempo e é caro. Então, o município, por si só, que tem um compromisso de manter a folha de pagamento dos profissionais ali, dos servidores em dia, tem os compromissos essenciais, que é a saúde, a educação, né? Outros compromissos que tem ali que são essenciais, de dívidas passadas, de precatórios, de financiamento, de gestões passadas que vem acumulando ao longo dos anos. Tem todos esses compromissos.
como é que ele vai dar conta de implementar toda a infraestrutura que a cidade precisa, da forma que está Cuiabá hoje, sem a ajuda de outros órgãos? O senhor diz com emendas ou até emenda, cessão de dinheiro, né? Como que isso? Você tem várias formas de vir dinheiro para o município quando querem, né? Você tem aí as emendas dos parlamentares a nível federal, você pode ter também relacionamento direto com o governo sobre a questão de vir recurso para o município, você pode ter um relacionamento com o governo do estado, ele encaminhar recurso e implementar obras que ele achar necessário também dentro do município de Cuiabá, e existem as emendas também dos deputados estaduais que podem ser direcionados para serviços específicos, né? Saúde, educação, obras de infraestrutura, mas é uma questão de uma união de todos ali para poder realmente querer ajudar e tentar resolver todos os problemas da nossa cidade. Secretário, e seu diálogo com a bancada federal é tranquilo? Há esse diálogo? Eles estão abertos a isso? Eu não tenho tido tempo, né, de estar fazendo esse relacionamento devido ao acúmulo de serviço que a gente tem ali, as demandas são muito grandes, né, e a gente tem que andar pelos bairros. De janeiro até agora, eu gastei no primeiro mês, ali nos primeiros 60 dias, eu gastei 8 finais de semana, entre sábado e domingo, usando os 2 dias, para andar pela cidade. Comecei na região lá do Cinturão Verde, Pedra 90, Sampaio, São Paulo, Nova Esperança 1, 2, 3, né, aquela região do distrito, industriário também, e vim aqui para a região do CPA, né, Altos da Serra, Jardim Brasil, para a gente entender, pelo menos andar as principais, aqui Santa Isabel, Santa Amália, Santa Rosa, aqui região do Porto, para a gente tentar entender um pouco quais eram os problemas, como é que eu iria ali, com pouco recurso, resolver os problemas de Cuiabá, porque naquele momento, o que você tinha? Você tinha ali estancado um problema de lixo, que estava acumulado na cidade no mês de janeiro, terrível problema de lixo que estava naquele momento, cidade praticamente com o mapa todo vermelho, com problema de lixo. Você tinha problema de drenagem, você tinha problema de entupimento de boca de lobo, você tinha problema de buraco. Então eu fui andar, então eu gastei 8 finais de semana andando pela cidade para entender mais ou menos quais eram os problemas. Então andei as principais, você tem ideia, foram 16 dias que eu não consegui andar toda a cidade, de carro, né? Eu não consegui, mas eu andei as principais e deu para entender melhor qual era o problema que a cidade estava tendo e a ansiedade que o povo estava mandando tanta demanda. Então eu tive essa preocupação. Então esse acúmulo de trabalho não deu tempo de criar esse relacionamento, mas todos os deputados que eu conversei foram solistas, se propuseram sim a ajudar, alguns me visitaram lá na secretaria, os vereadores que estão indo na secretaria, que a gente tem um relacionamento ali sempre, todos estão empenhados em dar essa ajuda, em correr atrás, pedir ajuda. E o próprio prefeito está fazendo esse trabalho de relacionamento com o governo estadual. Ele era da bancada, né? Com o governo estadual, com os deputados, para trazer recursos, principalmente para a saúde. Perfeito. Secretário, o senhor foi pré-candidato a prefeito de Cuiabá no ano passado, mas o seu partido acabou aí compondo essa candidatura com o prefeito Abílio. É um sonho do senhor ser prefeito de Cuiabá? Não, não tenho esse sonho, eu nunca tive um sonho assim definido para ser político. O meu sonho, que eu tive toda a minha vida desde criança, foi sair da dificuldade, que a gente vinha da roça ali com muita dificuldade trabalhando, então a gente tinha um sonho de melhorar a qualidade da minha vida, da vida da minha família. Meu pai sempre foi gerente de fazenda, trabalhando para as pessoas, então a gente tinha um sonho de crescer, né? Constituir, mas nunca tive aquele sonho de ser empregado, assinar carteira, essas coisas. Sempre tive o sonho de empreender e crescer nisso. Então, a minha vinda para a política não foi por ter um sonho de virar prefeito em Cuiabá. Na realidade, o meu objetivo maior era atingir uma quantidade de pessoas e dizer para elas da necessidade que temos de participar efetivamente da política. Nós já participamos da política indiretamente, porque a política define toda a nossa vida, define todas as leis, as regras que a gente tem que seguir. E às vezes as pessoas que estão lá não são às vezes as pessoas que têm competência para decidir. Hoje você tem políticos que ele nunca trabalhou na vida, ele não sabe o que é construir uma casa, ele não sabe o que é pegar numa foice ou numa enxada. Então a gente temos que deixar de reclamar disso e participar efetivamente. Então naquele momento a gente sabia que era um projeto muito difícil, tinha que fazer um gasto, haveria um custo também para isso, que a chance de vencimento de virar um prefeito de Cuiabá era muito remota, né? Então a gente não estava ali
brigando para ser prefeito, mas sim trazer uma consciência, conscientizar pessoas do meio empresarial, trabalhadores, a importância que ele tem de participar do processo eleitoral. Precisa participar dessas mudanças que a gente quer implementar, o que a gente deseja que aconteça na nossa cidade, no nosso país. Nós precisamos participar do processo eleitoral, não tem outro caminho. O caminho é esse, tá? As pessoas se conscientizar. E eu até surpreendi muito, eu fiquei até surpreso, porque eu bati 7% nas pesquisas, né? Em algumas regiões separadas eu cheguei a 12%. E os especialistas diziam que eu poderia chegar a mais de 10% na época dos debates, da campanha, né? Mas a gente via ali uma situação remota e eu já tinha trabalhado para o prefeito Abílio, apesar de não conhecer ele pessoalmente, já tinha trabalhado para ele em 2020, quando ele foi candidato a prefeito, né? Eu já tinha trabalhado para ele em 2022, quando foi candidato a deputado federal. Eu não conhecia ele pessoalmente, eu conheci ele pessoalmente nessa campanha, né, de 2024, e a gente foi ali para o projeto dele, o partido encampou o projeto dele, veio a Coronel Vânia para somar, né? Hoje ela é a vice-prefeita da capital pelo Partido Novo, em função daquela parceria, aquela coligação que o Partido Novo fez. Nós não pedimos nada, o partido não é um partido de negociar cargo, o Partido Novo não faz isso, não existe essa característica a nível de Brasil do Partido Novo, mas o prefeito depois ele convidou para a gente participar, se a gente tinha vontade de participar da gestão dele, né? Ele mesmo publicou, quando nós fizemos ali a coletiva de imprensa, ele publicou que a gente poderia compor ali a administração dele, que a gente seria ali um diferencial para estar ajudando ele naquele momento. Existe até publicação dele nesse sentido, mas não era o desejo, eu não tinha nem expectativa de ser secretário hoje. Nem quando a gente estava ali na campanha trabalhando, eu fui para a campanha dele, como já tinha feito nas outras, eu só dei sequência nesse processo, mas não tinha nada na minha cabeça que eu ia assumir uma secretaria e estar aqui hoje te dando essa entrevista como secretário. Não tinha nenhuma expectativa disso e não tinha essa negociação também com o prefeito. Ele nunca fez e eu não vi ele fazer negociação em todo o processo com ninguém de cargo. Nunca vi ele fazer isso. O senhor falou sobre a importância de entrar num processo eleitoral. O senhor hoje ocupa uma das maiores pastas da gestão Abílio. E isso, querendo ou não, credencia aí para ser candidato em qualquer eleição. O senhor pretende tentar algum cargo ano que vem? Não tenho esse compromisso com o partido, né? Nós já conversamos, inclusive, com o presidente do partido, com o Serginho ali, com Paulinho. Não me comprometi a ser candidato pelo partido, não tenho esse desejo. Eu acho que hoje eu consigo influenciar mais, eu consigo ajudar pessoas, até de fora, pessoas boas a serem candidatos, pessoas novas, até de fora da política, né? Nas condições em que eu estou. Não pretendo. Eu até disse, como todos os mandatários do Partido Novo fazem pelo Brasil afora, o Novo tem um compromisso de vencer a cláusula de barreira, que é atingir o número mínimo de deputado federal, tem esse compromisso. Tem hoje mandatários do Novo, candidatos que estão com mandato, que pensam até em descer grau para ser candidato federal no seu estado para ajudar o partido. Então eu fiz um compromisso com eles, assim, se precisar, não existir uma chapa, faltar pessoas e for para ajudar o partido, eu estou à disposição. Mas não tenho meu nome a ser candidato, já falei isso para todas as pessoas que me procuram. Tá? Quem me acompanha sabe disso, eu não tenho pretensão nem de ser candidato, mas eu quero ajudar e eu vou estar participando sim do processo, mas não como candidato, a não ser que haja uma necessidade naquele momento. Ô secretário, o Novo tem se posicionado de maneira, como o senhor acabou de falar, a crescer no Brasil, né? O Zema já se colocou ali como pré-candidato a presidente. Qual é o projeto da sigla para o Estado? Focar nessa chapa federal? O compromisso de todos os diretórios a nível de Brasil é esse, focar em chapa de deputado federal, que o Novo precisa vencer a cláusula de barreira, né, que hoje não é o suficiente. E isso é muito difícil, né, não é um processo tão fácil. Então, se as pessoas não estiverem realmente engajadas e com compromisso de vencer isso, não vence. E eu entendo hoje, não falo de qualquer partido, não tenho aqui nenhum comentário a tecer sobre qualquer partido que seja. Mas na minha concepção, hoje o Novo ele é um partido ideal para o Brasil, um partido que está se preparando, ele está crescendo,
preparando para realmente exercer as mudanças que o cidadão brasileiro precisa. E é por isso que eu filiei no Novo, eu vou ajudar da forma em que eu puder, né? Convido pessoas a participar do partido, a conhecer o partido, né? E a gente fez essa parceria aí nesse processo eleitoral com o PL, e nada impede de o Novo seguir com o PL de novo em qualquer outro projeto. Não tem nada que impeça isso, porque os dois partidos eles se parecem, defendem mais ou menos os mesmos ideais. Mas o Novo sempre tem independência, é um partido independente e não compactua com qualquer tipo de coisa errada. Para você, se você fazer uma análise, um estudo, você vê que todos os mandatários do Novo a nível de Brasil é zero problema de corrupção, problema de escândalo, é zero isso dentro do partido. Então o partido preza muito por isso, e qualquer pessoa que vai participar do partido para ser candidato, ele tem que passar por um seletivo, né, pelo partido, ele passa ali por entrevista, para entender, né, qual que é a intenção da pessoa. Como se você fosse trabalhar numa empresa de uma pessoa, você é entrevistado, né, entrevistado para saber quais suas intenções, o que você deseja, porque o partido ele tem os procedimentos, e quando você é candidato ao legislativo, você tem que estar ali de acordo com as regras do partido também. Eu acho que todos os partidos são assim. Tá? Então, o Novo está aí, vai crescer, e convido as pessoas a conhecer o Partido Novo. O secretário, o senhor falou que o Novo pode repetir essa dobradinha aí com o PL. O senhor está falando a respeito das majoritárias, governo e Senado? Majoritárias, eu nem imagino o que pode acontecer em majoritária, porque não existe nada definido ainda, nem um partido hoje tem isso bem definido no Mato Grosso, né? A gente está bem claro isso. Eu falo como, né, de repente, teve uma coligação agora, e lá na frente, para 2026, se for o caso, nada impede, né? Não tem nada que impede um Novo próximo ao PL, não tem nada que impede, mas não existe nada assim definido, o Novo caminha com o PL, não tem nada disso definido. Eu estou dizendo que nada impede que isso ocorra novamente. Perfeito. A estadual vai ter chapa também? Olha, os mandatários do partido hoje, o Serginho e o Paulinho, eles estão trabalhando sim nessa vertente. O Novo hoje tem 13 vereadores no estado, o Novo tem um prefeito em Guarantã do Norte, né? Um prefeito bastante atuante, trabalhando pra caramba. Então, o Novo vai trabalhar para ter chapa de deputado estadual, sim. Agora, se vai conseguir é outra coisa, mas trabalhar tem que trabalhar, né? E vai trabalhar também para ter uma chapa de deputado federal. Perfeito. Perfeito, secretário, era isso. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Acho que a gente esclareceu diversos pontos aqui. Eu que agradeço, né? Agradeço por estar aqui, pela oportunidade, e convido a todos também a conhecer, como eu falei, o Partido Novo, conhecer nosso trabalho também na Secretaria de Obras, visitar a Secretaria de Obras de Cuiabá, acompanhar a gente nas redes sociais, lá, Reginaldo T. Cuiabá, acompanhar a gente lá, mandar as demandas. Às vezes as pessoas, mandando muita demanda, não, manda as demandas, manda todas que tem, porque a gente consegue colocar num planejamento e conhecer os problemas de Cuiabá, porque a gente não conhece todos, precisa conhecer mais. Muito obrigada. Agradeço.